Amém? Eu quero dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando na semana passada, que é sobre relacionamento familiar. Vou deixar aí para vocês ficarem à vontade para perguntar. Às vezes eu acho um pouco interessante, tem pessoas que têm vergonha de perguntar na hora, aí depois procura para poder perguntar as coisas, né? Mas também vale, né? Tem algumas perguntas que realmente são mais complicadas, mas não tem problema. Os irmãos fiquem à vontade. Antes de eu entrar no texto para falar sobre pais e filhos, eu queria dar uma pincelada ainda sobre relacionamento familiar no que diz respeito marido e mulher, tá? Um princípio que é interessante nós analisarmos, e esse princípio ele pode ser aplicado não só no relacionamento de marido e mulher, ele pode ser aplicado para qualquer relacionamento. Se nós pegarmos esse princípio que eu vou falar aqui para vocês e nós aplicarmos para todos os nossos relacionamentos, podem ter certeza que haverá uma melhora considerável no tipo de relacionamento que você vai exercer, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja e seja na família. Uma coisa tão simples e tão óbvia, mas as pessoas ficam batendo cabeça, sofrendo porque não consideram, ou esquecem, ou por causa da arrogância deixam de lado. Qual é esse princípio, pastor? Qual é esse segredo? O segredo é que o outro, o sentimento da outra pessoa também importa. Esse é o segredo. Parece que eu vejo assim uma interrogação, né? Na cabeça de muita gente. É uma coisa tão óbvia, é óbvia, mas na prática do dia a dia não é o que acontece. O problema que destrói relacionamentos, e não estou falando só de relacionamento familiar, não, qualquer tipo de relacionamento, chama-se egoísmo. Egoísmo. Falando um pouco agora de relacionamento entre marido e mulher, voltando para esse relacionamento. Toda vez que alguém entrar no relacionamento, preste bem atenção, entrar no relacionamento para ser feliz, já faliu. Eu vou casar para poder ser feliz. Não vai ser feliz. Já faliu. É só uma questão de tempo para a pessoa chegar a essa conclusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque relacionamento a dois, né, e esse princípio eu gosto de enfatizar, ele vale para todos os relacionamentos. Mas no caso do relacionamento a dois, é uma mão dupla, é um caminho de ida e volta. Se só o sentimento de uma pessoa, ou só uma vontade de uma pessoa, é que está certa, é que tem que ser feito, tem que fazer assim, tem que ser do jeito que eu gosto, vai dar errado. Então como é que eu faço? Nós não entramos no relacionamento para ser feliz, estou falando de marido e mulher. Nós entramos para fazer feliz. Muda tudo. Muda tudo. Porque eu vou agora usar o exemplo meu e de Cris. Se eu me relacionar com ela para eu ser feliz, vai acabar o nosso relacionamento. Agora,
tanto eu quanto ela pensaram assim: estou nesse relacionamento para fazer o meu cônjuge feliz. Um dia eu vou ter que pregar isso aqui no culto, né? Porque é uma coisa que tem que abranger mais pessoas. A coisa muda de figura, porque aí não é a questão do egoísmo. Eu quero, eu preciso, é para me satisfazer. Não, é para satisfazer o outro, é para a alegria do outro, é para a felicidade do outro. E na maioria das vezes isso significa, às vezes, a gente abrir mão de algo que nós gostamos, de algo que nós queremos, só para poder ver o outro feliz. Exemplo prático, agora eu estou usando o meu exemplo. Olhem bem para a minha face. Eu tenho cara de quem gosta de ir em shopping? Não. Mas em casa tem 3 pessoas que gostam de ir. Então o que eu faço? Eu vou para fazer uma pessoa mais alegre. A felicidade é estado de espírito. Não quero usar isso fora de contexto, mas eu vou para poder agradar, porque para mim não é importante, mas para o outro é. Aí é que entra a questão dos relacionamentos, e esse princípio pode ser aplicado para tudo, e deve ser aplicado para tudo, porque se nós entendemos que o sentimento da outra pessoa importa, nós vamos ter muito mais cuidado ao se relacionar. Nós vamos ter muito mais cuidado ao proferir palavras, ao se dirigir. Eu vi isso acontecer lá em casa. Esther tinha 4 anos, e ela foi até a Stephanie porque a cabeça da boneca dela tinha saído, ou ela tinha arrancado, não sei do contexto certo, mas estava sem a cabeça, e ela não estava conseguindo encaixar. E eu percebi aquilo. Ela, uma criança de 4 anos, foi até a irmã, e a irmã tipo assim: um brinquedo de criança, uma boneca, não vou mexer com isso não sei o que. A Esther saiu, foi até a mãe dela, a mesma coisa. Tá sem cabeça, deixa, pega outra boneca, você tem um monte, não sei o que. Aí a menina veio até mim. Aí eu peguei e falei com ela, falei com o Cris e falei com o Stefano. Nós temos aqui uma criança de 4 anos. Quais são os problemas de uma criança de 4 anos? Boleto para pagar? É trem lotado? É problema com o patrão? Não. São os problemas relativos a uma criança de 4 anos, que é o quê? Uma cabeça de uma boneca que não está encaixando. Falei com o Cris e falei com o Stefano. Pessoal, isso aqui, para vocês, não é nada, mas para ela é importante. Então o que a gente faz? O que é importante para nós, vamos lutar, e o que é importante para o outro, a gente pisa em cima. Eu estou falando para vocês de um princípio. Vocês podem me ouvir, como vocês podem não me ouvir e se arrebentar na vida. Fiquem à vontade, tá? Só não reclama depois que não foram avisados. Eu estou falando que isso é um princípio básico para a vida, para todo tipo de relacionamento. Pode ser aplicado em qualquer tipo de relacionamento. Arrumei a bonequinha dela, está aqui, minha filha, toma. Quando acontecer de novo, é lógico que não dá para ficar 24 horas ser pagiando criança, mas tem algumas situações que nós temos que ter sensibilidade. Então, estou dando um exemplo aqui para vocês de uma criança de 4 anos. Na época tinha 4 anos. Agora, vocês imaginem, por exemplo, nas questões de pessoas adultas.
Eu vou usar um outro exemplo, já usei o exemplo do shopping. Eu não gosto de shopping. Se eu pudesse, nem o pé eu colocava, mas eu vou por causa delas. Não vou fazendo cara feia, não, eu vou de boa. Mas dentro de mim, não gosto. Não é algo que para mim é importante. Para mim não tem importância nenhuma. Outra coisa, a crise é festeira. A crise é festeira. Eu não sou. Já tivemos muitos atritos por isso, até eu perceber que isso era algo importante para ela. Até eu cair em si, de que tipo assim, para mim não é nada, não faz diferença nenhuma para mim, mas para ela faz. Então, eu adotei a política do quê? Me ajustar. Porque o sentimento da outra pessoa também é importante. Ah, mas e a reciprocidade? Existe. Existe a reciprocidade. Quando eu vim para essa igreja, já vai fazer uns 10 anos, ela não queria vir. Ela veio por causa de mim. Entendeu? Reciprocidade. Porque eu falei para ela sobre a importância. Ela estava muito bem, confortável na outra igreja, e eu estava morrendo. Espiritualmente falando, eu estava morrendo. Eu conversei com ela, expus, expliquei. Ela abriu mão e veio me acompanhando. Então, existe reciprocidade. Tem que haver reciprocidade. Estou dando para vocês exemplos pessoais meus, entendeu? Mas se vocês começarem a fazer uma análise da vida de vocês, vocês vão começar a identificar todo tipo de situação em que nós podemos melhorar as nossas relações, os nossos relacionamentos. Está dando para vocês entenderem? E eu quero estender a vocês e deixar livre para que vocês também perguntem. Se quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então é muito importante nós entendermos isso. Na maioria das vezes em que eu me deparo com questões de atrito, entre relações de todo tipo, eu me deparo com o egoísmo. O egoísmo, na maioria das vezes, é o causador de todos os problemas. É quando a pessoa está olhando só para si e desconsidera o outro. Cônjuges, casais brigando, famílias, com problemas. E a gente encontra esse tipo de problema, falta de maturidade. Não é nem espiritual, tá, irmãos? É emocional. Maturidade emocional não tem nada a ver com idade, não. Tem pessoas que são jovens e já têm um nível de maturidade considerável. Tem pessoas que têm cabelo branco na cabeça e são infantis. Agem como criança. Não adianta falar assim, eu sou emocionalmente maduro, irmãos. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer porque aconteceu comigo. A pessoa falou comigo. Eu tenho maturidade espiritual suficiente para suportar ouvir. Aí eu, pum! Então toma, segura. Só Deus para ter misericórdia. Foi Hiroshima e Nagasaki depois em cima de mim. Então agora, quando alguma pessoa falar para mim, eu tenho maturidade suficiente para poder ouvir e aguentar, eu já vou saber que não tem. Aconteceu isso com umas 2 ou 3 pessoas.
Entendeu? Então a gente precisa de dosar essas coisas. Então não é porque é adulto. Às vezes nós estamos falando de obreiro, tá? Toma-lhe uma pancada, depois o cara vai, deita na cama, não quer levantar mais. Deita ali, parece que entra em depressão, não sei o que acontece. Aí você tem que ir lá. Às vezes acontece de pastores me procurarem, é porque eu não fico comentando isso, mas o telefone toca direto. Ora por mim, está acontecendo isso, está acontecendo parará, parará, parará. Teve um que eu virei para ele e falei assim: cara, eu não vou falar para você virar homem, porque você já está todo choroso aí e tal, mas eu tem situações que é situação de maturidade emocional. E às vezes a pessoa se comporta diante de uma situação como se fosse uma criança pirracenta de 2, 3 anos. Poxa, você está falando isso para mim? Você toma, irmão. Tu é um pastor, tu não tem que estar com esse tipo de dilema, não, irmão. Eu não estou falando do nosso pastor, tá, irmãos? Não usaria nunca exemplos com relação ao nosso pastor. Estou falando de pessoas que entram em contato comigo, outras pessoas, fora, tá? Então, preciso de falar. Eu tenho um amigo que a vida inteira que eu conheço, ele é problemático. A Cris sabe de quem eu estou falando. Muito problemático. E eu converso muito com ele, dou conselhos para ele. Sabe quando você fala para a pessoa assim: é esse caminho que você tem que seguir, olha, por aqui. Se você tentar vir por aqui, olha a dificuldade que você vai ter. Talvez ele vai chegar, vai quebrar a perna, vai se machucar pelo caminho. O caminho é aqui, ó. Você está mostrando para a pessoa, mas a pessoa insiste em ir por ali. Falta de maturidade. Vamos lá. Se eu falar para você, tem um buraco aqui, não passe aqui que você vai cair. Você vai passar aqui? Você precisa de cair dentro desse buraco para saber que quebra a perna, quebra a bacia, quebra braço, vai ter fratura exposta, precisa? Irmãos, uma outra coisa boa e importante é nós aprendermos com o exemplo dos outros. Sejam eles exemplos bons ou exemplos ruins. O que a gente faz com os exemplos bons? A gente tenta fazer igual ou aperfeiçoar. O que a gente faz com os exemplos ruins? Evita. Tão simples. É tão simples, gente. Sabe? Uma coisa que você pode falar no maternal, na escolinha de crianças. Mas a gente vem e fala isso para adulto. E o adulto vai e cai dentro do buraco. É incrível. Eu me lembro uma vez de uma namorada do meu irmão, nós fomos a um sítio. Eu acho que eu já contei isso aqui. E eu fui criado no interior e todo final de semana nós íamos para o sítio do tio do meu pai. Então nós conhecíamos o lugar. Eu saía para caçar de noite. Juntava todo mundo lá, botava os cachorros, a gente saía, entrava na mata fechada mesmo, tinha onça, tudo. A gente saía para caçar. A gente conhecia o lugar, conhecia as casas, as pessoas que moravam mais próximas. Aí foi essa namorada do meu irmão lá no sítio, pela primeira vez.
Se eu não me engano, era a minha mãe que estava na casa de um parente que morava um pouco mais distante. Coisa de menos de 1 quilômetro de distância. Bem menos, dava para ouvir as vozes, né, lá longe das pessoas conversando no quintal, mas dava para poder ouvir. E ela falou assim: eu vou lá. Eu lembro disso até hoje. Meu pai falou para ela: não vá. Não vá, porque na entrada tem um cachorro e ele é bravo. Não, mas eu vou. Meu pai falou para ela: não vá. Ela caminhando, eu lembro disso até hoje. Meu pai indo atrás dela e dizendo: minha filha, não vai. O cachorro vai te morder. Não, eu vou, tem perigo. Não sei o quê. Minha filha, não vai. Meu pai ia atrás falando. Meu pai chegou até o limite lá da casa, né, onde era o cercado da casa do tio dele, falando: não vai. Aí meu pai parou, ela continuou indo. Meu pai dizendo: minha filha, não vai. Não vai. Aí eu vou. Resultado, eu estava lá junto com meu pai e tal, estava brincando, eu era criança, mas eu ouvi os gritos dela. Eu me lembro dos gritos dela. O cachorro mordeu a mão dela, que abriu daqui até aqui. Abriu mesmo. Vocês sabem que cachorro de sítio não é cachorro pequeno, né? Lá tinha um fila brasileiro. Quem sabe o que é fila brasileiro? Sabe, né? É o famoso leão de chácara. De lá nós só ouvimos os gritos. E o cachorro só não matou ela porque, né, um dos parentes do meu pai estava lá, conseguiu acudir, tirar o cachorro. Se não tivesse, por exemplo, só as crianças ou a mulher da casa, e o estrago ia ser grande. Então, aí entra aquele ditado popular que faz todo sentido: quem não escuta cuidado, escuta coitado. Aí volta ela com a mão toda ensanguentada, chorando, abriu a mão, aí tem que levar para o hospital, tem que dar ponta, aquela coisa toda. E o famoso: eu te avisei. Eu te avisei. Irmãos, eu lembro disso, sim, sabe? É tão nítido na minha mente. Você vê como que é a arrogância do ser humano. A arrogância do ser humano. O ego. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, irmãos. Nem sempre, preste atenção aqui, nem sempre quando nós achamos que temos razão, nós temos razão. E só o tempo que vai mostrar. É óbvio que quando nós nos deparamos com uma pessoa mais experiente, nós temos que tomar um cuidado. Exemplo: todas as vezes que eu sentei com meu pai para conversar com meu pai, falou que eu ia quebrar a cara, e eu insisti, eu quebrei. Mas não teve uma que deu certo. Irmão João, não teve uma. Não é praga não, irmãos. É porque a pessoa já viveu, já passou por ali, já caiu naquele buraco, e está falando para você: meu filho, não passa por esse buraco. Se você passar, você vai se arrebentar. Aí você vai: não, eu vou porque eu sei, porque você é quadrado, você é de outra época, você é da antiga, né? Agora tudo mudou, agora tem internet, né? É a geração das redes sociais, é a geração digital, que não sei o que, os mais antigos não sabem de nada, eu vou, e está aí essa geração doente. Eu posso fazer um desafio, por exemplo, da nossa realidade aqui, da igreja. Nenhum de nós pode ser comparado, por exemplo, com a irmã Graça, com a geração antiga. A gente vê muito meme disso na internet, né? Fulano é raiz. Ou seja, não é que são pessoas brutas, mas são pessoas que aprenderam, tomando pancada da vida. Alguns amadureceram muito cedo,
Você vai, por exemplo, conversar com as pessoas, né, que são mais antigas, mulheres. Eu conheci mulheres que com 10 anos de idade tomava conta dos irmãos para a mãe e pai poder trabalhar. Com 10 anos, sabe como é que ela cozinhava? Eu conheci. Rastava uma cadeira, colocava no fogão, 10 anos. Subia ali e cozinhava. Hoje, se você falar um negócio desse, é direitos humanos, é escravidão, e não pode, não sei o quê. Vai falar isso para aquela família, naquela época, em que estava faltando comida na mesa, a dificuldade era grande, pessoas que foram forjadas dessa forma. Aí você quer pegar, por exemplo, uma geração de hoje, doente, fraca, e vai comparar com uma geração igual a da irmã Graça, mas não chega nem na unha. Nós temos que ter respeito de saber que essas pessoas são 10, talvez 20 vezes mais fortes emocionalmente do que qualquer um de nós. Como que eu não vou respeitar o meu pai? Eu já vou entrar nisso. Pelo histórico de vida. Eu vejo aqui o irmão Alberto também com cabeça branca. Quantas coisas o senhor já passou? Aí se eu sentar para conversar com o senhor me der conselhos, o conselho dele para mim tem que servir como um alerta. Por quê? Porque eu ainda não passei por tudo que ele passou. Qual a idade do senhor? 74. Eu tenho 39. Não adianta me olhar não, 39. Só semana que vem que vai ser 40. Tá? Até o último minuto vai ser 39. 40 não é você. Fala. Pode falar. Eu comecei a fazer a casa onde eu moro. Aí o meu marido achou que eu queria do jeito. Eu sou assim, pela isso. Aí eu cheguei em casa e eu disse assim, parou, agora. Eu sentei na mesa, virei para o meu filho, que tinha 8 anos, e disse, me traz uma cerveja. Aí o meu marido virou para mim, e eu disse, olha, a casa vai continuar. Eu não vou dar esse rosto aos meus inimigos. Eu vou fazer a minha casa. Você vai ficar, você fica. É problema teu. Agora, a minha casa vai ser alimentada. Eu trabalhava. Aí eu olhou para mim. Eu estava tomando cerveja. Pegou no meu copo, tomou. E disse, vai continuar, vai. Então, vamos comprar a louça do banheiro. E até hoje, eu moro naquela casa. Glória a Deus. E eu sempre obedeci. Mas naquela hora, eu disse, quem manda sou eu. Quem está com o dinheiro sou eu. Eu tinha vindo Portugal, tinha trazido o dinheiro da minha herança. Quem vai fazer a casa sou eu. E hoje em dia, quem manda na casa aqui para construir sou eu. Não dá mais ordem. Dá ordem para outra coisa. Agora, para a minha casa, eu vou fazer. Até hoje. Amém. Irmãos, no relacionamento sempre existem duas posições. Não é uma questão de insubmissão, é uma questão de enxergar o problema. Eu garanto que se o esposo dela tivesse batido o pé e falado não vai fazer mais nada, não faria.
Mas com certeza ele viu que, do ponto de vista daquela situação, havia condições de se fazer. Eu já passei por isso. Mas Fernanda, eu aceitava conselho. Sim. Porque quem não aceita conselhos? A Bíblia vai dizer, vamos lá, vamos usar exemplos antigos. Um rei, quando ele assumia o trono, o que ele instituía? Uma das primeiras coisas, conselheiros. E ele pegava só conselheiros jovens? Não, mesclava jovens e anciãos. Nós temos um exemplo na Bíblia que nos, caramba, assim, nos mostra com muita clareza isso que eu estou tentando falar para vocês. Filho de Salomão. Salomão morreu, o filho dele assumiu, Roboão. E ele instituiu então conselheiros. Havia os conselheiros da época do pai dele, que já eram anciãos, e os conselheiros jovens, que eram os amigos dele, pessoas do convívio dele, da época dele, ele também colocou como conselheiros. A nação, com seus representantes legais, no caso, os líderes das tribos, foram até o rei pedindo o quê? Bem, o castelo real está pronto, o templo de Deus está pronto, não tem mais necessidade de haver esse imposto tão alto como está sendo cobrado. Já foi tudo construído. Agora nós estamos pedindo a você, alivie esses impostos. Gente, um pedido mais do que razoável. Se ele tivesse atendido esse pedido que era razoável, estou falando politicamente razoável, ele teria unido a nação e tinha ganhado todo mundo. O que ele fez? Esperem que eu vou consultar os meus conselheiros para poder dar a resposta. Aí ele chega nos anciãos, nos mais velhos, na turma da cabeça branca. E aí, o que vocês me aconselham? Eles disseram para ele, olha, realmente eles têm razão. Já há muitos e muitos anos os impostos estão muito altos. E o povo colaborou. Todos eles ajudaram em tudo. Está tudo pronto. Se você agora atender o pedido deles, você vai ganhar eles. Eles vão estar do seu lado para tudo. Atende. Aí ele foi ouvir a turma, os jovens. Os jovens aconselharam ele o quê? Se você ceder, vai ser um sinal de fraqueza. Olha o erro. Se você atender o pedido dele, gente, nós estamos falando de política. Se você atender o pedido, política é governo, para quem não sabe. É o significado de política. É governo. Se você atender o pedido deles, você vai demonstrar fraqueza. E eles não vão te obedecer em mais nada. Faz o seguinte, aperta mais. Aí ele chamou os líderes das tribos e disse assim, o dedinho mindinho do meu pai, não, o meu dedinho mindinho é mais grosso do que as coxas do meu pai. Se ele açoitava vocês com chicotes, eu vou açoitar com escorpiões. Aí pensa na felicidade de quem escutou isso. Qual foi o resultado? A divisão do reino. Eles saíram dali, instituíram um novo rei, se rebelaram, dividiram, porque é isso que acontece. Todas as situações, existe um princípio bíblico e esse princípio é atestado por leis científicas. O princípio bíblico é, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E onde isso se reflete na ciência? Para toda ação existe uma reação. Sempre.
Sempre. Não é que uma pessoa anciã não vá cometer erros, vai cometer. A vida é um aprendizado sempre. Mas sempre, na maioria das vezes, não são todos os casos. Eu volto a dizer, tem pessoas que têm idade, mas não têm maturidade. Cada caso é um caso. Mas, em vias de regras, normalmente uma pessoa que tem mais experiência de vida deve ser ouvida. Volto ao exemplo do meu pai. Eu tenho medo quando meu pai me fala alguma coisa que vai dar errado. Nunca deu certo. Pode orar, pode jejuar, pode tentar fazer dar jeito e não dá. Não dá. Experiência de vida. Aí vamos lá, qual é a experiência que ele teve? Você conversa com o meu pai, ele vai dizer o seguinte: a primeira vez que ele colocou uma calça comprida, ele tinha 16 anos. Sabe o que é isso? Tinha 16 anos. Ir para a escola de sapato? Não, era descalço. Não tinha calçado. Nem uma havaianazinha, que hoje é grife, né? Mas na época a havaiana era chinelo de pobre, tá? Hoje virou grife aí por causa de marketing e tal, né? Tem artista usando, mas antigamente era chinelo de pobre, nem a havaiana tinha. Ia para a escola descalço. Material de escola, usava o que sobrava de outras crianças do ano anterior. Apagava o que dava para apagar, página arrancava, página que tinha que ser arrancada, usava o que sobrava dos outros. Vocês pensam que tudo isso não forja o caráter de uma pessoa? Forja. Ah, não pôde estudar. Não pôde mesmo, teve que trabalhar cedo. Começou a trabalhar, era de menor. E o primeiro emprego que ele entrou, ele foi até aposentar. Hoje, se nós falarmos isso hoje, ninguém sabe o que é isso. Ele entrou menor de idade na empresa como aprendiz de mecânico e aposentou como chefe da mecânica. Ou seja, a vida inteira no mesmo trabalho. Mas tivemos uma vida difícil. Eu lembro que na minha infância a gente passava aperto. Mas Deus foi abençoando, as coisas foram se ajeitando. Hoje, se for lá ver lá, as condições do meu pai, graças a Deus, são muito boas. Mas foi forjado na dificuldade. Eu li uma vez o seguinte, que a dificuldade, ela forma pessoas fortes. Os tempos difíceis formam pessoas fortes. Tempos fáceis formam pessoas fracas. Perguntaram para um sheik lá das Arábias, o cara, muitos de vocês já devem ter visto isso. O cara estava andando num carrão desses carros de milhões e tal, e ele estava dizendo: sabe por que eu estou andando nesse carro? Porque os meus antepassados andaram de camelo e eram nômades, não tinha lugar certo nem para poder morar. Hoje eu estou andando de carrão, estou colhendo fruto de tempos difíceis. Sabe como que meus netos vão andar? Vão andar de camelo, porque esse tempo fácil que agora eu estou vivendo vai formar uma geração fraca. E é um ciclo vicioso. Eu sou adepto do aprendizado. Tudo que me ocorre na vida eu tento sentar e tirar um aprendizado, mesmo que seja uma coisa ruim. Tipo, quebrei a cara, me arrebentei. Qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? Eu vou ficar me questionando?
Eu vou ficar me queixando? Aprendizado. Aprendizado, irmãos. Se nós não conseguirmos aprender com a vida, vai ser muito difícil. Vai viver a vida sofrendo, batendo cabeça. Então, as relações humanas, elas passam por isso. Aprendizado, ouvir os mais velhos, lembrar que quem interage com você tem sentimentos. Ah, mas é uma criança, tem sentimento. Como eu falei com vocês aqui, criança também tem problema. Não é boleto para pagar, mas é um problema de criança. É um brinquedo que quebra. Alguma coisa acontece. Esses dias a Esther não estava conseguindo levantar do sofá, um sofazinho que ela tem pequeno, e ela deitou atravessada, e tinha um troço encostado aqui, a cama dela estava do outro lado, e ela, eu não sei o que aconteceu, que ela se enroscou, não conseguia sair, é o problema dela. Aí eu vou lá e faço o quê? Bato, grito? Não, estendi a mão, tirei ela e mostrei para ela: toda vez que você fizer isso, você vai ficar preso. Então, faz assim. Virei para ela, agora está vendo aqui, ó, você tem que sair dali. Ensinar, mostrar. Todos nós temos capacidade para poder melhorar. Escuta aqui que eu vou falar uma coisa para vocês. Olhando para cada um de nós, uma coisa que todos nós aqui temos em comum, sabe o que? Espaço para melhorar. Muito. Quando nós temos a humildade de reconhecer isso, é o primeiro passo para a gente poder subir um degrau na vida. O degrau que eu estou falando aqui, irmãos, não é riqueza, status, não, eu estou falando como pessoa, como ser humano. Ó, eu estou um patamar acima, tem gente que está lá embaixo, tem gente que tu olha para trás e não consegue nem ver. Porque na escada da vida ele está lá, nem começou a subir degrau, está lá só tomando pancada. E nós temos que cuidar do quê? Das nossas vidas, das nossas interações, dos nossos relacionamentos. E tudo nessa vida é um aprendizado, até as pancadas que nós tomamos. Vocês acham que eu nunca tomo pancada? Eu ouço todo mundo tem problemas, né? Vem até mim, a maioria das pessoas, né, vem até mim, eu ouço todo mundo. E vê se estiver vazando aí, fecha, por favor. Tá, a gente já vai fechar. Então assim, a gente ouve as pessoas e a gente percebe o nível de maturidade das pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que se abatem por pouca coisa. Se eu for me abater, por exemplo, por causa de cara feia, se eu for me abater por causa de palavras maldadas, ontem no trabalho, a mulher entrou, estava eu e a Esther. Eu dei boa tarde para ela. Boa tarde, posso ajudar? Ela falou assim: não fala comigo, eu quero que ela me atenda. Na hora, virei e saí. Irmãos, eu paro. Não, isso não é a primeira vez. Há pessoas que escutam um negócio desse, mandavam para outros lugares, xingavam, ia bater boca. Eu sou o dono aqui. Eu poderia dizer isso para ela: minha senhora, eu sou o dono.
Quem está atendendo aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Só não está satisfeito de me ver aqui, vai para outro lugar. Daqui eu não saio. Poderia falar ou não poderia? Poderia. Só que eu não estou nesse nível. Eu já subi muitos níveis. Já subi muitos níveis. Entendeu? Muitas pessoas não conseguem lidar assim. E a gente vê lá, tem dono de stand lá que quase sai na mão, ou às vezes até sai na mão com o cliente, de entrar a segurança tudo pro meio. E eu mato, eu faço, eu reviro tudo, eu quebro. Eu já passei dessa fase. Por quê? Porque eu não sou aquela pessoa. Se aquela pessoa tem aquele nível de maturidade, aquele nível de educação, o problema é dela. Ou talvez seja uma pessoa até digna de pena. Eu não tenho. Irmãos, não estou dizendo que eu sou perfeito não, porque às vezes a gente se ira, tá? Eu estou dizendo que na maioria das vezes a gente consegue manter o controle. Por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés era o homem mais manso da terra. E ele se irou. O povo fez Moisés se irar. Já deu isso? Então, mas é uma questão de que na maior parte do tempo a gente consegue. Eu poderia ali ter arrumado um barraco, mas não. Peguei, saí, não falei nada. Dei 3 passos, saí. Ignorei. Entendeu? E é assim a vida. Há algumas situações, Marquinhos, que tem que entrar aqui, sair aqui. Se a gente for fazer questão de arrumar tumulto por todo tipo de coisinha que aparece em problemas, a gente não vai viver. Vamos vegetar. Tem coisa que você tem que ir adiante, caminha e deixa para trás. Deixa para trás. Entendeu? Então, toda vez que nós nos depararmos com alguém para nos aconselhar, devemos tomar o cuidado de entender que aquela pessoa já viveu o que você não viveu. Isso vale para a autoridade espiritual também. A caminhada cristã é a mesma coisa. A pessoa tem experiência na obra. Já viveu o que você não viveu. E essa pessoa fala para você, vai dar errado, e você insiste, vai quebrar a cara. Pode falar. Eu concordo com isso que você está falando, mas às vezes o ser humano ele é tão complicado, que às vezes a arrogância dele não deixa que às vezes a pessoa está dando um conselho de melhoria para aquela pessoa, e às vezes a pessoa pela própria arrogância não aceita. Mas é o que eu estou falando aqui, ué. É isso aí. Você sintetizou tudo o que eu estou falando. É o ego da pessoa, que não deixa ele ter um relacionamento bom em casa, não deixa ele ter um relacionamento bom na igreja, não deixa ele ter um bom relacionamento no trabalho, ele não consegue ter um bom relacionamento na escola. E há alguns tipos de pessoas que ao longo da estrada, quando você vai parando para ouvir, talvez vocês não vão ter essa experiência. Mas ninguém presta. Igreja nenhuma presta. Ó, mas espera aí. A pessoa passou em 500 igrejas, nenhuma prestava. Nenhum pastor prestava. Qual é a probabilidade de, eu estou usando uma hipérbole, tá, irmãos? Hipérbole é uma figura de linguagem de exagero.
Passou em 500 igrejas. Qual a probabilidade de 500 igrejas não prestarem? Outra coisa. Aí é uma filosofia minha. Eu parto do princípio de que quem não presta sou eu. Eu uso isso para a minha vida. Como assim que você está querendo dizer isso? Quem precisa de melhorar sou eu. Se eu fosse olhar para a aparência, e tem pessoas que olham para a aparência das coisas, só um minuto, a pessoa se arrebenta. Nós saímos de uma mega igreja e viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, o que é que nós encontramos aqui? Você era pequeno, acho que você devia ter uns 9 anos, 10 no máximo. O que é que nós encontramos aqui? Não tinha piso, parede de tijolo, tinham acabado de botar, né? Tinha acabado de fazer a construção. As janelas não eram essas, era uma janela de ferro velha, com os vidros todo quebrado, chovia, entrava água, mosquito entrava. Os bancos, não eram esses bancos bonitos não, eram os bancos de madeira, daqueles de congregaçãozinha antiga, tudo cheio de poeira, porque estava em obra, tudo cheio de poeira. Eu lembro quando a Cris veio aqui a primeira vez, ela foi embora reclamando, sabe do quê? Sujou a roupa. Aí eu sujei minha roupa, porque lá na outra igrejona era ar-condicionado, tudo limpinho, carpete desses que vão em avião. Top, meu amigo. Aí chega aqui no banquinho todo sujo de poeira, sujei minha roupa e tal, irmãos, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro dia que eu entrei aqui, Deus falou tanto comigo, eu passei praticamente a metade do culto chorando. Então, não é a boniteza do lugar. Hoje temos muito mais conforto, né? Está tudo arrumado, graças a Deus melhorou e tudo. Mas você lembra do ventilador preto que tinha aqui? Se era criança, você deve lembrar. Ficava mais ou menos aqui tinha um plástico, aqui atrás estava tudo em obra. Tinha um ventilador preto aqui, que não tinha grade. E ele ficava ali, né? Fazia uma barulhada, tipo assim, né? Tipo assim, se ele tivesse apontado para cá, você tinha que ficar na reta para pegar uma brisa. Se ficasse do outro lado, ficava na prova. Aí eu saí aqui, o que eu falei com o Cris? Eu vou criticar a igreja? Então essa igreja não presta. Que calor! Roupa colada no corpo. Eu não vou ficar nessa igreja. Muitas pessoas fazem isso. O que é que nós conversamos no carro? Filho, vamos doar 4 ventiladores para aquela igreja? Vocês conseguem entender a diferença? Vimos um problema, tínhamos um problema. Em vez de eu sair falando mal e metendo pau, como muitos fazem por aí, não. A igreja lá está um calor realmente. Vamos doar o ventilador, fomos lá, compramos 4 ventiladores, colocou e já deu aquela amenizada. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, quando nós identificamos um problema, é porque Deus está chamando a nossa atenção para resolver, não é para ficar falando mal. Tudo faz parte da sua postura. Aí você vai entender por que pessoas passam por 500 igrejas e pecam e nenhuma presta. Mas não é que nenhuma presta, é a pessoa que não sabe viver, é a pessoa que não presta, é a pessoa que tem uma forma de enxergar a vida que não vai deixar ele crescer nunca. Agora fala. Amém. O senhor falou coisas aí sobre a questão do seu pai, como exemplo de vida. E assim, sobre muitas pessoas eu admiro isso. Eu queria ter tido esse grau de experiência. Eu não posso falar a mesma coisa. Então, para mim, mesmo eu com a idade que eu tenho hoje,
como um sonho. Eu queria ter essa experiência tal como o Senhor teve, né? Porque o jargão do mundo diz que filhinho de peixe, peixinho é, né? Então, assim, eu não consigo ter essa visão por causa da experiência de vida que eu tive, que eu tenho até hoje, né? Mas quando eu conheci o Evangelho, houve uma certa pergunta, né, no estudo bíblico: qual é a Bíblia que você mais gosta de ler? Qual livro da Bíblia? E eu comentei Provérbios, porque Provérbios ele ensina esses conceitos de vida, e quando eu parei para ler Provérbios, me encantou. Então, assim, a maioria dos conselhos que eu ouvi das pessoas mais velhas eram simplesmente da escola, ou pessoas que eram colegas de casa. Era muito difícil. Eu digo, uma pessoa que eu queria ter, por exemplo, eu não tenho até hoje. E assim, baseado nessa questão, como você está falando, conceitos de vida que o Provérbios ensina, criou-se uma coisa dentro de mim que eu tenho uma repulsiva muito grande. Eu não gosto, eu posso falar que eu odeio. É quando, que nem o Marquinhos falou, a gente vem, dá um conselho a alguém e a pessoa não escuta, né? Já deu a resposta, mas a repulsiva que eu tenho é o seguinte: quando a pessoa dá um conselho para alguém, ou dá um conselho para mim, e compara a minha pessoa com a outra pessoa. Eu tenho uma certa repulsiva disso que chega a me dar um ódio, porque apesar de eu não saber como vive outra pessoa, como é que ela pode ter certeza que eu estou comparando com aquela outra? Eu não concordo com isso, porque se você realmente tem em sua mente a pessoa de ver um defeito meu, querendo me ajudar, fala de mim, fala para mim, fala o meu erro, mostra o meu erro. Quando vem comparação de outros, eu acho ridículo. Eu não vou mentir para vocês. Quando uma pessoa vem trazendo uma comparação de outra para querer me comparar, eu tenho uma repulsiva dessa pessoa que está falando, que é uma coisa incrível. Eu não gosto. Então, aí existem algumas questões que são peculiares. Às vezes, o exemplo de uma outra pessoa é para mostrar, não estou dizendo que é o seu caso, mas estou supondo que você está errado e a outra pessoa está certa. Então, tipo assim, olha o exemplo certo e faça o certo. Exemplo, se for negativo, então você está errando igual a outra pessoa. Você está entendendo? Aí cabe a maturidade espiritual, porque, irmão, eu estou falando isso para vocês, porque eu ouço isso. Eu ouço, eu tento aprender. Não é que eu ignoro o que as outras pessoas fazem, não é. É porque eu tenho da onde comparar e como comparar. Entendeu? Como que nós vamos fazer certo? Por exemplo, eu tenho exemplos, vários, bons e ruins. Então eu uso primeiro a palavra de Deus, e depois esses exemplos são o quê? A prática, né? Pessoas que não ouviram, quebraram a cara. Pessoas que ouviram e deram certo. Como é? Então, você viu a expressão do isso? Ele foi convicto do que falou. Eu concordo. A pessoa se convicta com aquela coisa. Só que é o seguinte, eu vou colocar um aspas aí. Independente de ser a pessoa que for, não importa quem seja, entendeu? Chegou para você, quer te dar um conselho, mesmo que ela tenha na mente algum tipo de comparação boa ou ruim, não fala da outra. É mais fácil. Eu só estou vendo o erro do irmão Alberto. Eu vou falar assim: Alberto, você está errando nisso. Procura botar a Bíblia, se possível, como exemplo. Mas eu não vou fazer, porque a irmã Amanda, ela senta nisso que você faz, ou ela erra mais do que você faz. Não gosto disso. Fala, eu tenho que falar dele. Eu tenho que estar assim: eu estou falando contigo eu vou falar. Entendeu? O seu erro é assim, e acabou. Por mais que eu conheça N pessoas por aí que fazem até pior ou melhor, isso não justifica. Porque se a pessoa tem o dom vou falar assim, né? De querer realmente ajudar ou cooperar no bem-estar dela, vai falar só para ela, se dirige só para ela, entendeu? Salvo se eu, por exemplo, quiser expor alguém ou alguma coisa. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu não tiver um exemplo de alguém que cometeu o mesmo erro seu, eu nunca vou poder te corrigir? Deixa eu ver se eu entendi bem. Eu aceito a correção. As pessoas, na verdade, têm que parar para ouvir mais e falar menos. Esse é o lógico.
sabe que existem problemas. Mas olha só, eu estou vendo o erro seu. Deus está me ensinando a falar o seu erro. Então eu prefiro chegar para você e falar, você está errando nisso. Aí a pessoa, vamos supor que você está insistindo em não querer me ouvir. Ah, mas fulano de tal coisa a mesma coisa, olha só o que aconteceu com ela. Você está igualzinho. Aí eu já não faço isso, eu não gosto. Aí é uma posição porque pessoal. A pessoa, ela tem que ser madura bastante para entender o seguinte, peraí, tudo tem minha volta, tudo vivi. É uma posição pessoal, tudo tua, porque é pessoal isso, seu. Porque normalmente quando uma pessoa usa de um exemplo, normalmente essa pessoa está querendo reforçar uma ideia, ou seja, a pessoa dá um conselho e fala assim, ó, com fulano aconteceu igual você está fazendo e não terminou bem. Isso quando não rebaixa mais. Entendeu? E não terminou bem, deu errado. Você está indo pelo mesmo caminho, vai estar errado. Esse conselho é bom, mas e quando rebaixa entendeu? Mais? Aí eu não sei, eu precisaria de mais contexto e a hora não está me esperando. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: ouçam o conselho, procurem aprender com quem tem mais experiência, procurem aprender com quem tem mais conhecimento. O meu carro quebra, eu vou lá consertar? Eu não sou mecânico, eu faço o quê? Procuro quem entende. Você precisa de fazer uma obra na sua casa, você não tem conhecimento, você vai tentar fazer ou você vai chamar um pedreiro? Então a vida é assim também. Tem um teólogo na igreja, você quer saber de Bíblia, você vai recorrer a quem? Eu estou falando de uma coisa lógica. Há um pastor na igreja, uma autoridade espiritual na igreja, você precisa de conselhos espirituais, você vai recorrer a quem? Você vai fazer o que você acha, ou você vai recorrer a quem tem conhecimento? Irmãos, tem pessoas que pensam que conhecem a Bíblia, pensam, mas não conhecem, não conhecem, até textos que usa fora de contexto, está errado, entendeu? Então o que eu quero dizer isso para vocês? Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer como pessoas, como crentes, porque Deus tem um propósito para a nossa vida, tem uma vocação, a gente não pode ficar perdendo tempo batendo cabeça por causa do ego. Ego, para quem não sabe, vem do grego eu, está batendo cabeça por causa do eu. E Jesus Cristo, no chamado, a primeira coisa que ele tratou foi isso. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. O primeiro tratamento, se é para ter ego, não serve para servir a Cristo. Se é para ter um eu, não serve para servir a Cristo. Simples assim. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Sabe por quê? A máxima do apóstolo Paulo: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Não é o que eu quero, não é a minha vontade, é a vontade de Deus, é a vontade da palavra de Deus. Eu sou pregador de uma vez só, sabiam disso? Eu acho que se tiver 2 ou 3 igrejas aí que me chamam para voltar a pregar, é muito. Nunca volto. Nunca não, né? Na grande maioria das vezes não volto, porque eu chego e exponho a palavra de Deus e não massageio o ego de ninguém. Sabe por quê? Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com a palavra. Eu não estou preocupado se vai revirar banco, eu não estou preocupado se o povo vai aplaudir ou se o povo vai dar glória, não quero nem saber. A minha preocupação é de fazer a vontade de Deus. Então vocês veem como que é a pregação aqui, como que é o ensino aqui, é puxado. Eu coloco os ensinos e as pregações, né, no YouTube, às vezes coloco no Facebook,
o pessoal me chama. Eu falo, desse jeito a sua igreja vai esvaziar. Eu falo, irmão, eu não quero pastorear bode. Quem for igreja de Jesus Cristo vai ficar nem que for 3, 4 pessoas. Eu não quero saber, não tenho compromisso com bode. Pregar a verdade, ensinar a palavra de Deus. E o que é ensinado aqui, e a maioria de vocês já estão acostumados, em outros lugares é insuportável. Vocês sabiam disso? É insuportável. A pessoa fala, mas desse jeito não pode. Não suporta. Eu sou pregador de uma vez só. Uma vez só. Vou, prego. Depois eu fico com raiva. Teve em uma igreja, no meio do culto, eu falei bem alto no microfone: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Deus mandou. Irmãos, tudo tem um contexto. Quando eu estava em casa orando, a mão de Deus veio sobre mim, eu comecei a rolar no chão, dizendo: Senhor, eu não vou nesse culto, eu não posso falar isso, meu Deus. E a mão de Deus em cima de mim: vai e vai falar, vai e vai falar. Eu rolei no chão, eu chorava, eu dizia: eu não vou. Minha barriga começou a doer, começou a me dar dor de barriga, porque o meu emocional afetou. E aquela luta em oração, vai eu pregar, vou lá, vou falar, perna tremendo, barriga doendo, né, aquela aperto na boca do estômago. Preguei, falei tudo que Deus mandou. O pastor de lá ligou para o pastor da igreja que eu era, querendo a minha cabeça. Bota em disciplina, exclui, porque ele não tem respeito. Ele veio aqui e bateu na igreja, falou isso, falou assado, gritou adúltero no meio da igreja, papapá, falou. O meu pastor já sabia, né? Tentou dar aquela amenizada. Menos de 3 meses depois, o pastor da igreja foi descoberto em adultério. Estava em adultério. Tudo tem um contexto. Tudo tem um contexto. Quer ver só? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Quem vai enxergar mais? Quer ver? Olhem aí. Quem enxerga mais? Quem está nessa posição? Ou quem está aqui? Quem tem uma visão mais ampla? Estou dando um exemplo visível para vocês. Tudo nessa vida tem contexto. Às vezes as pessoas acham que uma situação é de uma forma porque o contexto dele é pouco. A compreensão da pessoa da situação é limitado, está limitado ao local que ele está olhando. E às vezes a pessoa acha que tem razão, acha que está certo, mas na verdade o que está acontecendo é que ele não tem uma visão ampla. E a pessoa que está lá no alto está enxergando todo o contexto. Tudo tem um contexto. Isso vale para mim também. Então, todas as vezes nós procuramos o quê? Procurar entender o contexto. Vocês já repararam, até quando eu prego, eu falo para vocês: leiam o contexto, entendam o contexto. Por quê? Porque se você pegar um versículo da Bíblia separado e destacar ele, você vai ter uma visão limitada e provavelmente vai distorcer o fato, vai distorcer a verdade bíblica. Quando você submete a todo o contexto, aí já abre a tua mente, já começa a entender do que aquele versículo está falando realmente. E quando você conhece a Bíblia inteira,
aí você tem mais certeza e mais segurança se aquilo ali realmente está falando daquilo. Há vários exemplos bíblicos disso. O princípio é válido para a vida. Quantas vezes nós chegamos diante de uma situação, mal, e nós achamos que nós estamos certos, mas na verdade nós estamos ignorantes. Estamos com pouco contexto da situação. Ah, mas eu sei, eu é que entendo, eu é que faço. Mas na verdade você está numa redomazinha pequenininha, sem contexto. Está achando que está certo, mas na verdade está errado. Eu gosto do exemplo do pastor Jonas, agora eu vou citar o nosso pastor. E ele sempre gosta de dizer para mim assim, sempre tem o outro lado, né? Sempre tem o outro lado. Aprendam isso. Sempre tem o outro lado. Há situações, por exemplo, vou citar aqui o exemplo do Evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. 3 são sinóticos. Sinótico significa parecidos. Um não é. Mas vocês vão ver diferença até nos sinóticos. Existem diferenças. Por quê? Porque são pontos de vista diferentes. São 3 autores diferentes narrando história, a mesma história. Numa passagem fala sobre um cego que falou com Jesus e no outro evangelho fala 2. Ponto de vista. Um tornou-se seguidor de Jesus Cristo, segundo a tradição. Por isso que um autor citou ele. O outro autor não fez questão de fazer essa diferenciação, apenas narrou o fato. E você só tem essa compreensão quando você estuda, quando você busca o conhecimento. Se você não buscar o conhecimento, você vai virar para mim e vai falar assim: tem discrepância na palavra de Deus, tem contradição na palavra de Deus. Aí eu vou ter que, tipo assim, sabe? Meu Deus, eu vou ter que descer lá embaixo, no primeiro andar, para poder explicar. E eu tenho que fazer isso, é a minha obrigação. Estou aqui para isso. Só que eu quero mostrar a vocês aqui, o que parece, muitas vezes não é. Mas o problema está na gente, na nossa falta de compreensão. Então, voltando a frisar o que eu estou falando com vocês nessa manhã, a respeito dos relacionamentos, eu já vou encerrar. Se quiser me dar um teclado ali para a gente louvar. Pode dar um segundo, eu falei, por favor. Quando nós adotamos esses conselhos que eu estou falando com vocês aqui, a tendência da vida é melhorar. Pessoalmente falando. Irmão João, muitas vezes nós enxergamos o problema na outra pessoa. Mas quando nós temos a maturidade para enxergar o problema em nós, a coisa muda. Há pessoas, por exemplo, vou falar agora do convívio da igreja. Há pessoas na igreja que são difíceis. Cada um tem um temperamento. Não é? Cada um tem um temperamento e a gente precisa de saber lidar com as pessoas. Entender esse conceito. Uma outra coisa muito importante, uma coisa que particularmente me causa um pouco de me deixa um pouco estressado, vamos dizer assim, é quando uma pessoa tem conhecimento e essa pessoa fala com uma outra pessoa como se aquela pessoa tivesse o mesmo conhecimento. Já imaginou se eu fosse, mas eu não estou sendo arrogante, em nome de Jesus Cristo,
Mas já pensou se eu fosse falar com vocês, partindo da premissa de que se vocês possuem a mesma compreensão bíblica do que eu ia arrebentar com a vida de vocês. Arrebentar. Nem o pé dentro da igreja eu ia deixar ninguém pôr. Por que você está falando isso? Por causa do conhecimento bíblico. Mas isso é para mim. Eu não posso, por exemplo, querer comparar o nível de todo mundo com o meu chamado, com o meu conhecimento, com a área que eu domino. Sou pedreiro, não é? Na área de ser pedreiro, eu tenho que ouvir o Senhor. Eu não sei se vocês viram aqui. Eu fui lá atrás e falei assim: Marquinhos, preciso de uma orientação sua a respeito de serviço de alvenaria. Me aconselha que eu preciso de fazer isso, reforçar isso aqui nessa parede. Eu chamei um pedreiro para perguntar. Isso me diminui o quê? Nada. Meu carro dá problema, eu vou na oficina mecânica. Simples assim. E nunca aconteceu comigo, por exemplo, de eu chegar numa oficina mecânica e o mecânico virar para mim e falar assim: você era para saber isso. Nunca escutei. Sempre o mecânico pega e tenta explicar: olha, isso aqui é o seguinte, esse sistema é assim, assado, quebrou por causa disso. Provavelmente você passou em algum buraco? Tenta lembrar aí. Passei. Então quando passou, aconteceu isso, tal. Há uma explicação. Mas nossa, eu chego lá numa oficina mecânica, o meu carro ruim, o mecânico chega para mim: você era para saber o que é isso? Se era para saber, então eu estou fazendo o que? Então, eu não trato vocês assim. Não posso. Eu parto sempre da premissa do quê? Eu tenho que usar o meu conhecimento para instruir. Se eu tenho um holofote, eu tenho que usar ele para iluminar, para clarear, não para ficar criticando porque o outro irmão tem só uma velhinha na mão. Isso é arrogância, isso é falta de conhecimento, e isso vale para cada um de nós, para todos nós. Se há alguma área da nossa vida que nós temos algum conhecimento que é a mais, nós temos que entender que esse conhecimento não é para nos exaltar, não, é para ajudar o próximo, é para orientar. E as pessoas precisam de entender também que a área que eu não entendo, eu sento para ouvir. A área que eu não entendo, eu sento para ouvir. Se eu tenho dúvida, eu vou perguntar, não me impor. Vamos lá, exemplo prático aqui. Quanto tempo nós estamos conversando sobre o som? Diretamente tem mais 3 semanas. Algum dia eu me impus a você com relação a mexer nas coisas? Eu não estou sempre perguntando. Mal, por que essa caixa tem que estar nessa posição? Por que não pode estar assim? O que acontece de estar assim? Aí tem vezes que você não sabe quando você está assim. E realmente dá ruim. Então o que acontece? Eu estou procurando ele para tentar melhorar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu não sou técnico, eu não entendo, então eu preciso pelo menos ouvir. Algumas questões do som, está errado lá. Não foi isso que você falou? Então, sim, está errado lá. O seu pedido é para que desça essa caixa, né? Nós vamos fazer. Simples assim. E por que na hora de falar de teologia, não vai se ouvir alguém que estudou a teologia? Não vai ouvir alguém que buscou a palavra de Deus? Não é pouco, não. Muito conteúdo para poder passar. Nós 3 indiretos sobre isso. Chegou o técnico de som aqui. Não quero falar o nome não, tá? Essa pessoa foi instruída, tá? Chegou aqui, entrou,
Meu irmão, você falou para mim, você está totalmente errado, aquela caixa que eu estava atrás. O que você está fazendo é coisa de velho e antigo. Aí tu imagina como é que a criação, o que eu vou falar para esse cara? Sabendo que já fizeram errado mediante o que eu pedi. Mas isso é uma história que está no passado. Vai ser um aprendizado, tá? Infelizmente acontece, mas a gente tem que ter a humildade para fazer o quê? Corrigir, né? Se está errado, vamos arrumar. Simples assim. Não, eu não faço isso, não aceito que ninguém faça, entendeu? Eu tenho conhecimento bíblico, eu sei disso, não preciso esfregar isso na cara de ninguém, eu sei que eu tenho, eu sei que eu estudo, vocês estão entendendo? O meu conhecimento tem que ser para a glória de Deus, porque se o meu conhecimento não me aproximar de Deus e não aproximar as outras pessoas, é inútil. Então é para isso que serve. Tem que ser para isso. O seu conhecimento do som tem que ser para glorificar a Deus, não para causar problema. O seu conhecimento na área que tu trabalha tem que ser para a glória de Deus. Para as pessoas no final dizem assim, glórias a Deus. Para a glória de Deus, a nossa vida, presta atenção, todas as áreas da nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para glorificar a Deus. Se não estiver glorificando a Deus, tem coisa errada, tá? Eu sempre bato nessa tecla. A gente não pode ter uma vida dúbia. Crentão na igreja, aparência na igreja e outra coisa em casa, outra coisa no trabalho, outra coisa na escola. Não podemos. É por isso que quando vai haver, por exemplo, na convenção, né, quando algum pastor vai entrar, há uma comissão que vai na casa do cara, vai no trabalho, para saber se o camarada é aquilo ali mesmo. Vamos lá, nada consta, SPC, Serasa, nada consta da polícia. Vamos ver se o camarada é isso mesmo. Vamos conversar com a esposa do cara, sem o cara saber. Separado, vamos ver a mulher dele. E a mulher fala, tá, irmãos? Pensa que a mulher fala, não. Se tiverem alguma dúvida com relação a mim, pode perguntar para a Cris. A Cris não passa a mão na cabeça de ninguém, tá? Para saber o que é. E tem que ser assim mesmo. Não pode haver vida dupla. E muita gente por aí está vivendo assim, uma vida dupla. Então, irmãos, relacionamento familiar, para qualquer relacionamento, atendam esse princípio. O sentimento da outra pessoa é importante. Pode parecer que para nós não seja, mas para a pessoa é. Então respeite. Eu estou errado, irmão Alberto? O senhor tem cabeça branca, eu estou falando alguma coisa que é errada? Eu estou falando alguma coisa errada, irmã Graça? A senhora que tem cabeça branca aqui, estou falando certo?